Bem-vindos a mais um Diálogos com a Felicidade. E o tema da nossa conversa de hoje é a saúde integral, em busca da plenitude. Plenitude nos remete a algo inteiro, né? Completo. Saúde integral nos remete à saúde do corpo e da mente. A gente sabe que não é possível ter um corpo saudável sem uma mente sã e vice-versa, né? Isso sem falar em outras dimensões, né? Como a espiritual, ambiental. E esse é o nosso quarto encontro para falar das 9 dimensões da felicidade interna bruta. O conceito FIB, que nasceu no Butão, né, que fica no Himalaia, país do Himalaia, defende medir a nossa riqueza não pelo PIB, que é o produto interno bruto, né, mas pela FIB, que é a felicidade interna bruta adotada pela ONU, né? E isso faz todo sentido, não faz não? Porque um país ele pode ser rico, mas as pessoas infelizes, não é? Um país pode ser rico e essa riqueza não ser distribuída de uma forma adequada, e disso nós entendemos muito bem, né? Queria dizer para vocês que o Diálogos com a Felicidade é uma realização do Instituto Movimento pela Felicidade, que foi criado em 2016, com sede em Belo Horizonte, que tem o propósito de desenvolver, sistematizar e irradiar, né, a ciência da felicidade. A felicidade é uma ciência, a gente já falou disso aqui, né? Então, promovendo a sua compreensão, utilidade e aplicação. Isso é fundamental, né? Para que seus benefícios sejam vivenciados em todas as atividades humanas. Mas olha só mais uma informação, que o conceito atual de saúde pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, envolve o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa, e não apenas, né, a ausência de doenças, que era o que a gente imaginava um tempo atrás, né? Agora, como a felicidade interna bruta mede o nosso índice de saúde, né? Além do acesso aos serviços públicos, a nossa capacidade de autogestão de saúde individual, né, a nossa e comunitária, é fundamental. Essa capacidade, ela é também fundamental, né? Agora, será que nós damos contas de avaliar a nossa saúde integral? Você que está nos assistindo, né? Você dá conta de fazer essa, digamos, autoavaliação, né? O que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde física e mental? A gente está vendo aí nessa pandemia, né? Como estamos sofrendo, né? Como está doído, né, para a nossa saúde mental, porque mudou tudo, né, gente? Olha, nós temos convidados aqui com uma experiência de muitos anos, com uma experiência maravilhosa e com certeza os nossos convidados vão abrir os nossos horizontes. Eu estou aqui, estou aprendendo, esse é o quarto evento, né? Estou amando, porque eu estou aprendendo muito com os nossos convidados, e eu tenho certeza que a experiência deles, não só profissional, mas a experiência de vida também, vai nos ajudar, gente, a aprender. Eu acho que a beleza da vida é aprender. A beleza da vida é você adquirir novos conhecimentos e trazer para dentro e se tornar um ser humano melhor, mais feliz, que é o que nos interessa aqui, né? Bom, a felicidade, ela faz um bem danado para a nossa saúde integral, né? Então, hoje estão aqui com a gente, não vou falar mais não, né? Estão aqui com a gente com ordem alfabética, que eu gosto. Ana Maria Araújo é médica, é uma mulher sensacional, tem uma experiência maravilhosa. Patrícia Carvalho, ela é dentista, gente, mas
É uma mulher da meditação, do conhecimento, é uma das pessoas mais lindas assim que eu já tive oportunidade de ouvir falar, né? E nós temos também a participação do médico Tadeu Provenza. O Tadeu também tem um trabalho, ele vai contar, né? Ele trabalha no serviço público de saúde. Ana, conta aí para gente. Felicidade, saúde integral. Roberta, uma coisa que você disse que eu achei muito interessante aqui, que a felicidade faz um bem danado para a nossa saúde. Ai, faz, não faz? Faz, é verdade. Porque a felicidade, como a saúde, é seu presente inato da vida. É um presente. Você imagina, a gente pode se lembrar da gente mesmo quando criança, né? Quer dizer, aquele sentimento pleno, comia um pouquinho, já saía para brincar, com uma disposição incrível para tantas coisas, e uma energia que flui no corpo, não é? Então, tudo isso, e uma disposição para a alegria, uma disposição para a felicidade. É claro que a gente pode pensar nas nossas constituições, nos nossos temperamentos individuais, mas o tempo todo, quando a gente se lembrar que tanto a saúde como a felicidade é uma questão de nós nos mantermos abertos à percepção do nosso corpo, da nossa mente, da nossa necessidade de conectar com algo que é nosso direito, que é a felicidade. Eu acho que, do ponto de vista da saúde, ela tem um aspecto que primeiro, é o nosso corpo físico. Então, para quem me conhece, eu tenho muita relação com o estudo da Índia há muitos anos. Então, quando a gente reconhece o corpo como templo de Deus, como o templo do nosso ser mais íntimo, mais interior, o nosso ser mais querido, que somos nós mesmos, a gente começa a mudar essa percepção. Nós temos que lembrar que o nosso corpo não é um corpo físico como o mundo mineral só. Ele é um corpo cheio de vida. E o que nos dá vida é aquilo que se movimenta dentro de nós. Tanto se movimenta pela respiração, como se movimenta pela nossa alma, no sentido de nos relacionarmos com o outro, com a natureza, né? Eu gosto de falar do cosmos, que a gente não presta atenção, mas estão esses planetas maravilhosos, tendo o seu próprio ritmo, dia sim, dia também sim, noite também sim. E para que a gente desenvolva essa capacidade espiritual, eu diria, não é? Porque aqui é importante a gente dizer que a espiritualidade ela não tem, enfim, não se resume, não se restringe, não é? A religiosidade, enfim, a práticas ritualísticas. Eu acho que espiritualidade, antes de mais nada, é um estado de estabilidade interna, não é? Quer dizer, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, internamente você está ancorado nos seus valores, nas suas qualidades, no seu poder, e você, a partir desse estado interno, você consegue, então, fazer escolhas e lidar com as situações. Mas para que a gente desenvolva essa capacidade, a gente precisa colocar isso como prioridade, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa praticar, a gente precisa avaliar, a gente precisa conversar, a gente precisa trazer isso, não é, para a ordem do nosso dia, realmente como uma prioridade, assim como a gente dedica tempo para estudar, para se aperfeiçoar na nossa área profissional e etc. Então, eu sinto que sim, há escolha, mas também há um empenho, não é? Que segue essa escolha e que, não é, na Brahma Kumaris, enfim, eu estudo na Brahma Kumaris já há mais de 30 anos e a gente tem um slogan que eu gosto demais, que diz que sem empenho não tem
mérito, não tem resultado, não é? Quer dizer, nada cai do céu, nada vem de graça. Mas como a Ana Maria dizia, e eu gosto, não é, de pensar assim, que a felicidade é um direito de todos nós e faz parte da nossa herança divina. Agora existe uma caminhada, não é, para a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia. E eu queria só voltar, não é, naquela definição que você mesma mencionou no princípio de saúde, não é, de acordo com a OMS, que é um estado de bem-estar. E eu queria aqui sublinhar essa questão do bem-estar. E é interessante porque muitas vezes você pode ter uma saúde física e não ter nenhum problema, e ainda assim você não se sentir bem. E, por outro lado, você pode ter algum problema de saúde física, você pode estar passando por uma dificuldade física, e ainda assim você consegue manter esse estado de bem-estar. Porque, na realidade, o que diferencia são as emoções que você agrega às diversas situações. Existem algumas emoções que são tóxicas e que são a base desse sentimento de mal-estar. Por exemplo, o medo, por exemplo, a raiva, são emoções tóxicas, não é? São emoções que fazem com que a situação ela fique assoberbada, com que a sua narrativa se torne uma narrativa destrutiva, negativa. E qual é o antídoto, não é, para essas emoções negativas? Então, definitivamente, é esse autoconhecimento que você menciona, é esse desenvolvimento dessas qualidades internas que vão servir como amortecedores das diversas situações e vão automaticamente substituir, digamos, essas emoções por sentimentos que sejam positivos. Você falou uma coisa interessante para eu chegar até o Tadeu, que você disse, é possível você estar doente, ter algum problema mais sério e ainda assim ter uma sensação de bem-estar, é isso, né, que você quis dizer, né, sei lá, de pertencimento de alguma forma. Tadeu, você, né, tem um trabalho de anos, eu já te entrevistei várias vezes, né, sobre essa questão do câncer de mama e tudo. Como é que você vê? Porque é uma coisa muito complicada. Ainda assim, essas mulheres conseguem ter sei lá, esses momentos de bem-estar, de felicidade. Como é que você vê isso? Eu gostaria de responder da seguinte maneira, Roberta. Inclusive, partindo da felicidade, se você for em busca do sentido literal da palavra, felicidade quer dizer fecundidade, fertilidade, produtividade. Então, é muito mais na capacidade de servir do que ser servido. Então, eu quero começar exatamente por aí, né? Já que você me perguntou a respeito da minha atividade, do que eu descobri muito cedo, que é a questão do propósito, sabe? Você sentir que algo é para você fazer, é para você realizar, tem a ver com você, você sente que é um chamado de dentro, que só você deve fazer. Então, eu descobri isso muito cedo, foi exatamente quando eu terminei toda a minha formação como especialista e tive essa oportunidade de interagir com uma proposta que a nossa medicina ainda não dá muita oportunidade ou valor, principalmente quando você pensa na realidade da saúde pública brasileira, porque nós estamos muito voltados para a parte tecnológica, né, da parte de diagnóstico, tratamento, e eu me identifiquei com a acessibilidade, com acesso, de dar oportunidade às pessoas de poder ter acesso a esses bens que a sociedade desenvolveu. Então, o fato de você ter essa perspectiva clara e você sentir que o propósito te leva a uma realização,
eu posso dizer que se eu entendo felicidade e bem-estar, é quando você chega a esse ponto dessa identidade com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está produzindo, né? Então, eu coloco que isso é fundamental para que a gente se realize dentro dessa busca de uma saúde plena, né? Por quê? Porque se a gente analisa o diferencial da capacidade humana nossa, de ser humano, sabendo que nós pertencemos também ao reino animal, porém, nós temos um diferencial com relação aos animais, que é desenvolver exatamente a nossa capacidade de sermos humanos, porque, às vezes, você pode estar ainda dentro de um processo bastante racional, como seres racionais, mas nós ainda não conseguimos descobrir a nossa humanidade. E onde ela se esculpe? Através de virtudes, valores, né? E aí entra, sim, a questão do propósito, o sentido que você tem para você dessa busca do eu, né? De quem sou eu, do autoconhecimento que tem sido falado, né? Então, essa pergunta, quem sou eu? Que é uma pergunta que ela está aí ecoando no tempo, né? E é difícil, às vezes, de você responder. E eu acho que a resposta fica através do que cada um de nós entende que está desenvolvendo, que está buscando. Por exemplo, você está buscando justiça? Você está buscando ser um ser melhor? Né? Quais as virtudes que você tem e quais o seu lado mais sombrio, o seu lado mais difícil? Você continua procrastinando muito? Né? Você continua empurrando as coisas para frente? O quanto que você está organizado? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, parte por aí. A gente conseguir se observar daquilo que nós temos de facilidade para lidar com os problemas, com a dificuldade da vida e com as dificuldades que a gente tem, né? De resolver problemas. Então, quando você me pergunta a respeito das pacientes do câncer de mama, o que eu consigo ver, e já tive respostas assim fantásticas, sabe, Roberta? Como, por exemplo, a paciente, depois de passar por todo o processo de tratamento de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ter tido o suporte da psicologia, da assistente social, da fisioterapia, e ela chegar no final e virar e falar assim, bendito o câncer. O câncer foi uma oportunidade na vida dela, né? Ela teve o câncer como um ponto de mutação. E isso é uma questão de escolha, já que foi falado de escolhas, como eu já vi pacientes de se colocar dentro de uma posição de vítima, de coitada, de usar, inclusive, a doença do lado contrário, né? Então, é uma questão de escolha. Essa paciente, por exemplo, que disse bendito câncer, uma paciente mais simples, mais humilde, mas que descobriu isso dentro dela. Por quê? Ela viu das limitações que ela tinha antes e de que ela precisou de trabalhar e melhorar, e foi a partir da doença e com a oportunidade que ela teve de trabalhar com a gente desses limítrofes, principalmente com a psico-oncologia, onde ela pôde buscar esses elementos internos dela e partir daí para melhor, apesar de uma doença que a gente sabe que é bastante estigmatizante, né? Sim. Então, dentro dessa discussão que a gente começou, de um lado mais subjetivo realmente da vida, que nos leva a uma realização, eu vejo que hoje, essa vida acelerada que foi colocada, é que as pessoas estão um pouco reflexivas. Nós estamos precisando de incluir mais filosofia na nossa vida, né? O que é a filosofia? É a busca da sabedoria, né? Da nossa sabedoria interna, dos recursos internos que a gente tem, e não é usado, como Patrícia colocou. Existe uma potencialidade imensa para a gente administrar toda essa complexidade que existe, só que ela é muito pouco explorada. As pessoas vão e se encontram, às vezes, como encontrei Patrícia no Brahma Kumaris,
dentro de uma busca, né? É um sentido que você está buscando para ampliar os limítrofes que você vê na tua vida, né? Então, é uma questão muito, muito pessoal e do ponto que cada um está na sua vida. Mas eu acredito que seja um momento bastante profícuo, apesar de todos os desafios, mas as oportunidades são inúmeras. O que a Ana coloca, e é interessante se você observar, essa mescla da sabedoria do Oriente com toda a tecnologia que o Ocidente desenvolveu, as facilidades de viver bem no planeta, se essas duas coisas se somam pelo bem comum, nós vamos viver no céu. Você não tem a menor dúvida. Porque hoje alimento é capaz de suprir a humanidade como nunca houve. A capacidade de você levar o alimento para o mundo inteiro, a situação de você distribuir isso em grande rede, de você qualificar a parte alimentar, a comunicação, o conhecimento, a informação através das redes sociais. Nunca se levou informação tão rápido e tão democrática, né? Você trabalha na área de imprensa e durante muito tempo a gente só tinha informação através da imprensa, como se diz, oficial, né? Agora não, as pessoas conversam entre si. Olha quanto conteúdo existe hoje nas redes sociais. Então, eu acredito, apesar de todo o conflito, que nós estamos diante de uma situação que vai depender só da escolha do ser humano. Eu vi numa das literaturas, eu não estou me lembrado bem o autor, mas ele colocou o seguinte: nós estamos na antessala entre o céu e o inferno. Só vai depender das escolhas que a humanidade fizer. Então, nós temos tudo para sermos felizes se nós optarmos nessa direção. Como que a gente cuida desse templo? Olha, porque o autoconhecimento ele vem através do corpo físico. O autoconhecimento espiritual, o autoconhecimento mental. Então, tem que ter um olhar objetivo para a nossa corporalidade física. Anjo, gente, não abraça, não. A gente abraça enquanto a gente é ser humano. Entendeu? A gente está sentindo uma falta, né? Literalmente, é esse corpo físico que ele é que vai nos dar, inclusive, como o Tadeu falou, a experiência da minha divindade, a experiência da minha essência, é nesse corpo físico. Então, eu sempre gosto de voltar a dizer que a saúde integral é corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito. E no corpo tem, sim, que a ver com nossa alimentação, com entender minha constituição, entender porque que às vezes a pessoa come uma banana com leite de manhã e começa a sentir um mal-estar, não no estômago, na alma. O que é esse plexo aqui, solar, bem pertinho do estômago, o que ele tem a ver com o seu sentimento de ligação, de relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que há muito para se explorar sobre a questão da saúde integral e desse sentido de autoconhecimento em corpo, a sua constituição, entender um pouco desse temperamento, como é que você reage, né? Eu, por exemplo, eu sou extremamente consciente do tanto de fogo que tem no meu temperamento. Eu já olho aqui, vejo no Tadeu que ele tem esse elemento maravilhoso da água também dentro dele. Já vejo Então, claro que a gente, como especialista, vai olhando e vendo, né? Mas não que eu vou olhar todo mundo aqui. Mas o que eu estou dizendo é que existem instrumentos, é uma coisa deliciosa quando você pega, começa a entender um pouco de como você age, reage, como são seus sonhos, tudo isso. E como, entendendo isso, você entende como que você se relaciona com a natureza. Que alimentos, que clima você se sente melhor. Olha, gente, eu atendo mulheres há 37 anos, minha especialidade é saúde da mulher na clínica geral, não sou ginecologista. Quer dizer, e a nutrição. Então, eu vejo, através desse detalhe,
a alegria da alma de todas, quando buscam compreender-se na natureza também. Esse tempo está em Belo Horizonte seco, esse tempo está sem água. Mas se você for pensar, por que está seco assim? É porque a primavera, sabe, gente, é uma época de fragilidade. Quando a plantinha vai nascer, ela é muito frágil. Ela não é uma arvorizona, ela não é a planta inteira. Então, ela precisa dessa terra ainda leve. Por isso que essa secura tira o excesso de água. Para aí, quando vem, não é que ele vai brotar, a plantinha vai brotar na primeira água, é que na primeira água ele já recebe aquela água, ela já tem força. Então, quando a gente olha as estações, o que cada estação fala para nós, sabe? Por mais que eu vou indo para dentro, eu mais vou indo para fora, eu mais vou amando o cosmos, a natureza, tudo isso. Então, corpo, mente e espírito. Não tem jeito de falar em saúde integral se a gente não se vê por inteiro. Não é verdade? Eu tenho um corpo, é o meu veículo fantástico de expressão, eu preciso cuidar desse corpo. Sem o corpo não existe essa experiência da felicidade, ainda que ela faça parte da minha essência. Então, sim, eu preciso cuidar dele, respeitá-lo, em todos os sentidos, não é? Do que isso significa. Mas a partir do momento em que eu entendo, na realidade, que a minha essência, que o meu íntimo, que o meu âmago, ele é pleno, eu vou também entender que o meu estado interno é independente do que quer que esteja se passando à minha volta. E aí que eu queria chegar naquela questão, não é? De mesmo que você não esteja saudável fisicamente falando, você poder manter um estado de bem-estar, porque o seu estado interno não depende das coisas externas, pelo contrário, são as coisas externas que refletem o seu estado interno. E, de alguma forma, não é, se existe um desequilíbrio externamente, isso pode ser um sinal de alerta de que, de alguma forma, existe uma desconexão, não é, internamente, que eu preciso buscar e que eu preciso, de alguma forma, sanar, enfim. E aí, a partir desse estado, não é, ou desse estado de plenitude, eu permito o fluxo, não é? Eu acho que uma outra forma também interessante da gente definir saúde é justamente, não é, a doutora Ana Maria sabe melhor, muito melhor do que eu sobre isso, mas é que, na realidade, é permitir esse fluxo de energia, movimento contínuo, não é? Então, Patrícia, você me lembrou uma coisa que é um tema na medicina que eu amo, que chama as fáscias. Fáscia é aquilo que cobre cada tecido, é aquilo que faz com que tudo deslize, não é? Então, toda vez que você tem um probleminha no joelho, você tem uma interrupção desse fluxo. E esse fluxo, gente, é o que a gente chama de prana universal. É algo que flui, que ajuda, como eu falei, os planetas ficarem nas suas órbitas e não colidirem. É essa inteligência, essa consciência pura que permeia tudo isso. Então, quando a gente faz o corpo fluir, quando a gente permite que ele realmente se movimente, nós não estamos sendo pessoas de movimento. Olha quando fala a saúde do corpo físico, todo mundo fala sedentarismo, X, sedentarismo, X. Quer dizer, a quantidade, claro que não é uma questão também de sair por aí correndo e não cuidando do seu joelho, senão ele vai atrapalhar. Até para um bom corredor tem que continuar cuidando. Mas eu acho que isso é fundamental, esse fluir. E esse fluir, pegando um pouco o que a Patrícia falou, que ela chamou esse estado interno independente, né, que a gente usa como a consciência de testemunha, vamos falar nesses termos objetivos, que aqui está você, aqui está o mundo externo. Então, sempre tem que ter esse espaço de liberdade entre aquilo que chega, senão ele te atropela. Então, o tempo, quando eu falo desse fluxo, desse fluir, de lembrar desse plano universal,
dessa respiração, a gente vê que toda a turma do Mindfulness, né, que deve ter estudado Patanjali, porque tudo está ali em Patanjali, tem a ver com esse espaço de liberdade. Já pensou? Por que a gente conta de 1 a 10 para reagir diante de uma coisa que acontece? Justamente para inspirar, 1, 2, 3, 4, segurar, 1, 2 e expirar, 1, 2, 3, 4. Então, a ciência do mundo, o que está lá fora no macrocosmos, está aqui nesse macrocosmo. Não adianta pensar no espírito, porque ele está dentro de você. E para realizá-lo, esse corpo precisa de um cuidado. Ele precisa de uma oleação matinal, precisa de limpar os sentidos, de limpar o ouvido direitinho, tudo isso de manhã. É uma coisa linda o que a gente herdou mesmo da Ayurveda. Como esse tipo de cuidado com os órgãos dos sentidos. Por quê? O mundo entra em mim pela minha percepção, a maneira, né, como eu vejo, o que eu cheiro, os gostos, né? Quer dizer, tudo isso. Então, esse aprendizado de liberdade é maravilhoso. Inclusive, você dizer, eu vou tomar um pouquinho de água, não sei se está todo mundo nesse tempo todo com um pouquinho de água, tem que hidratar o corpo, ele é 70% de água, sim. Então, são dinâmicas, gente, dinâmicas que não são separadas. É claro que a gente tem essas coisas que o Tadeu falou, eu como médica também já acompanhei casos gravíssimos de câncer de mama, e que a gente ajuda o outro a ter essa percepção, né, Tadeu? Quer dizer, é uma percepção que o outro vai ter, mas a sua atitude, estando diante dessa pessoa, a sua própria compreensão, por isso que até para o próprio médico, enfim, quem cuida de pessoas, a compreensão, o autoconhecimento é fundamental. E esse corpo, essa ligação da liberdade com a felicidade, elas são irmãs gêmeas. Quando a gente experimenta a consciência pura, né, quer dizer, essa percepção de liberdade, essa liberdade no espírito, ela é conectada com o sentimento de felicidade. Uhum. Nós somos, inclusive, felicidade. Partindo do corpo, né? Existem coisas simples do dia a dia que precisamos de ter isso na nossa rotina, na prática, né? O corpo, ele tem toda uma dinâmica que, ao longo da vida, você começa a observar que a tendência é te levar para a inércia. E se você não tem essa clareza, você vai caindo no sedentarismo aos pouquinhos, sem perceber, né? Então, eu aprendi muito cedo, porque com 10 anos eu iniciei uma atividade física que me ensinou muito, que foi o basquete. Eu joguei basquete 10 anos da minha vida como um profissional, e ali você, no esporte, você tem um aprendizado imenso, não só com relação a você, de você desenvolver virtudes mesmo, no sentido da disciplina, no sentido da resiliência. E você sabe que essa máquina, que é o corpo, se ela não está bem preparada, você não vai conseguir fazer aquela prática que você se dispôs a fazer. Então, existe todo um treinamento específico para você trabalhar um esporte de alta rentabilidade, que é o caso dos esportes, os esportes olímpicos, né? Você precisa realmente de estar ali numa dedicação muito grande. Mas nós, com esse aprendizado, você traz depois para o seu dia a dia. Sim. O que você observa? Que se você deixa de praticar aquilo que você fazia numa rotina diária, vem o mal-estar. Esse mal-estar vem pelo desuso dessa máquina, né? Então, a prática, se você me pergunta hoje, entre alimentação, não estou dizendo de comparativo, mas da necessidade de você realmente fazer esse corpo fluir, como a Ana falou, né?
e ter cuidados que o corpo realmente exige, como, por exemplo, a força, a resistência e a flexibilidade que você vai perdendo ao longo da vida. Sim. Né? As articulações começam a endurecer, você percebe que sua coluna não tem mais aquela flexibilidade, então aí vem dores exatamente por você não ter cuidado adequadamente. Então, você tem que trabalhar exercício que estimule a flexibilidade. Então, no yoga, que é a prática que a Ana desenvolveu durante todo o processo de vida dela, ela sabe que os asanas, que são posturas que, além de facilitar essa conexão interna, de você descobrir esse lado mais profundo, porque ele prepara seu corpo para fazer essa sintonia. E ali você trabalha muito a flexibilidade. Né? As academias hoje que estão sendo utilizadas, você trabalha muito a força, né? De você manter o músculo na pessoa idosa é super importante, porque o músculo ele tem uma função de força também. E se você não usar, com a idade, aquilo vai atrofiando e vai desmontando a sua estrutura esquelética, porque o músculo dá muita sustentação, principalmente para a coluna. Então, essa percepção de como o corpo funciona, ela vai, com certeza, te arremeter também essa relação com a mente, porque você começa a observar que te dá mais prazer, porque quando você movimenta, você derrama na sua corrente sanguínea uma série de substâncias que te levam ao prazer, que te levam ao bem-estar. O dia que você não faz, e, Ana, não sei, claro que você sabe disso, tem pessoas, Roberta, que são viciadas na atividade física. Elas se viciam por causa dessa substância que geram o prazer, né? E elas ficam intoxicadas por aquilo. Tadeu, E o dia que falta gera abstinência. O que eu acho uma pena é que não sabe que outras coisas fazem também. Então, nós temos dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, que é o que é gerado nesses exercícios físicos. Mas, por exemplo, ocitocina. Se você tem um almoço, coisa que não está sendo permitida nesse momento, mas já está começando, um almoço, esse que a gente conhece em Minas Gerais, com a nossa família, a produção de ocitocina está aí. Isso é uma alta performance. Por exemplo, quando você se lembra, olha, gente, quando você se lembra, não sei, o conhecimento das pessoas estão aqui, mas a maioria dos antidepressivos são, os mais usados são aqueles com estimulação de serotonina, né? Quer dizer, é um neurotransmissor cerebral. E sabe como é que você estimula a serotonina? Lembrando de se valorizar. Olha que coisa, gente. São trabalhos lindos. Outro dia eu estava dando uma conferência sobre isso. Você, inclusive, ter o sentimento de gratidão. Porque com o sentimento de gratidão, você lembra de você, do seu valor, das suas virtudes. Isso aumenta a serotonina. Olha que coisa legal. A dopamina é assim. Você se propõe a fazer uma coisa e você celebre depois que você fizer qualquer uma delas. Pode ser tomar um banho e falar, ai, tomei um banho. Entende? Cuidar do corpo físico. Ou escrever uma frase. Enfim, a gente pode falar, não precisa ser grandes coisas. Então, tudo isso traz essa dinâmica do bem-estar para nós. Agora, uma coisa fundamental que está todo mundo falando sobre a disciplina, eu não podia deixar de falar, porque a disciplina, ela não é aquela coisa que nem os yogis antigos, de ficar numa perna 100 anos. A disciplina, ela tem uma íntima relação com a liberdade. Sim. Se você segue, você sabe direito os tempos, a disciplina, ela evoca essa liberdade. E por que evoca a liberdade? Evoca a felicidade. Lembra que eu falei que a liberdade e a felicidade são que nem juntinho, juntinho? Uhum. Quando a Patrícia fala do contentamento, ela usou uma expressão, não me lembro, mas uma estabilidade com liberdade, né? A Patrícia falou assim. Eu me lembrei
de uma coisa linda, linda que eu li de Gurumati de Vilassananda sobre o contentamento. Ela fala: o contentamento é como um lago tranquilo. Os peixes estão lá, eles se movimentam, cada um tem a sua função, não é? O fluxo da água permanece o mesmo. Quer dizer, existe alguma coisa que está tranquila no meio de tudo que se movimenta. Isso é uma coisa importante para o nosso momento hoje em dia, com toda essa história, com toda a dinâmica que estamos vivendo todos no mundo inteiro. Aquele momento onde você levanta, eu costumo dizer, gente, por favor, quando levanta da cama, senta na beirada da cama, sente o diafragma inspirar e expirar um pouquinho. Lembre de você, que é você que está acordando, que você está viva nesse corpinho físico aí, e que você vai para o dia. Uma coisa simples, sentar na beira da cama e ver esse prana fluir no seu pulmão, se concentrar. Antes mesmo, tem gente que gosta de levantar e vai meditar. Antes disso, gente, ter essa consciência de si. Tocar esse lago do contentamento. É muito importante para a nossa saúde psíquica e física. Eu acho, inclusive, né, estão falando aí de movimento, Tadeu e você, e às vezes a gente movimenta para a felicidade, né? Para chegar à felicidade, para sentir, né, que ela está aqui dentro da gente, parado. Porque a gente precisa realmente do movimento físico, né? Claro, senão enferruja e para. Mas a gente precisa, e eu acho que você citou isso, Ana, a gente precisa de parar para contemplação, gente, para não fazer nada. A gente precisa disso também para a gente conseguir. Eu contemplo o pôr do sol, contemplo o passarinho que está aqui cantando, eu Roberta, paro. esse foi um dos meus maiores desafios, inclusive, porque eu sempre tive uma dinâmica de trabalhar dando cursos, ensinando, e no consultório, enfim. Nunca tive pudor com o meu desejo de trabalhar. Então, o aprendizado daqueles momentos assim, puxa, Ana, diminui um pouquinho, relaxa, sabe? Coloca o joelho assim, descansa o joelho, não é com o travesseiro, né? A gente nunca lembra de colocar aqueles travesseiros, ou mesmo uma almofada maior, deitar simplesmente, deixar a coluna relaxar e colocar o joelhinho para descansar, né? Com alguma coisa mais alta, de maneira que ele não dê o peso que ele dá, ou puxe tudo que ele puxa em relação à pelve. Então, esse descanso, no fundo, é um estado que também a gente alcança. A gente não falou da meditação aqui ainda, eu acho que não é o caso, nem precisa falar, porque ela realmente é esse grande exercício dessa conexão com essa dinâmica da felicidade interna, porque ela acalma seus pensamentos. Você vai acalmando esses pensamentos e ele vai encontrando o que ele quer, porque a própria mente é importante que ela se lembre, ou que a gente lembre a nossa mente, né? De que esse lago é a nossa mente. A mente reflete o mundo inteiro. Sabe aqueles pensamentos que você acha que não são seu pensamento, mas você presta atenção, ele vai estar aí no fundinho. Então, se você puder acalmá-lo e simplesmente perceber que ele vem, que ele vai. E essa é a testemunha, lembra que eu falei? Aquele estado de liberdade entre as coisas externas e a gente? Então, esse lago desse contentamento, essa mente, uma coisa que eu aprendi, claro, no meio do trabalho, fazer uma pausa. Gente, o universo, do ponto da criação dele, a natureza, na mudança de estações, tem um momento onde ela pausa. Você não sabe dizer se acabou aquela estação ou se a outra chegou. É claro que tudo se comunica assim, mas tem aquele momento onde há uma suspensão. Isso em sânscrito chama pralaya, que é o tempo entre duas coisas. E sempre depois dessa pausa, a gente tem mais força para acessar aquilo que vem depois. Aceitação de que nós podemos ter uma saúde plena, uma saúde integral.
que isso não é algo que não podemos alcançar, está alcançável. Então, nós falamos do corpo físico, nós falamos da mente, nós falamos dessa liberdade, desse prana, desse movimento que flui, nós falamos de buscar esse conhecimento e de que, no fundo de tudo isso, tem a felicidade. É como se a gente fosse em camadas, né? E dentro da camada mais íntima, antes dessa união, tá a felicidade. Então, a felicidade e a saúde física estão juntas, porque o corpo é a camada mais externa e a felicidade é a camada mais interna dessa nossa dinâmica que precisa se movimentar. De alguma forma, incorporar um pouco mais o silêncio, sabe, no nosso dia a dia. A gente está vivendo também um momento meio de overdose, não é? De tudo, não é? De conhecimento, de informação, de imagem, de música, é um bombardeio contínuo. E eu sinto que o silêncio, não é? Ele vai nos ajudar a praticar tudo isso que foi falado com conexão, com realidade, não é? Quando a gente fala, por exemplo, mesmo na questão do conhecimento, da informação, quer dizer, é permitir que esse conhecimento, que essa informação desperte alguma coisa dentro de mim e perceber o que está despertando, não é? Porque aquilo é meu, não é o que eu estou recebendo de outra pessoa, mas é o que, enfim, com o que eu estou respondendo, não é? De dentro para fora. Ou mesmo outro dia eu estava pensando nessa questão toda de ser útil, não é? Do propósito que o Tadeu estava falando no começo, enfim, de servir, que não é na realidade o ato de fazer alguma coisa, mas é, de uma certa maneira, eu estar tão bem comigo mesma que eu me torno um veículo, que eu me torno disponível, que as pessoas elas conseguem tomar ou pegar de mim aquilo que elas precisam, porque eu estou ali, né? Quer dizer, então eu acho que tudo isso parte, sabe, dessa prática de silêncio, e que não tem nada a ver, não é? Como muitas vezes as pessoas pensam com o vazio, mas pelo contrário, que é uma reconexão com esse estado interno de preenchimento, e não é, voltando a enfatizar, para mim, não é, esse estado de plenitude é um sinônimo de felicidade. Então eu acho que se a gente puder, não é, eu gostei essa questão que a Ana Maria mencionou das pausas diárias, eu acho que isso vale ouro, não é? Se a gente puder, por exemplo, durante o dia, sei lá, a cada hora, se possível, parar um minuto, sabe? E respirar e se reconectar. Isso gera, não é, uma outra qualidade de energia com a qual você vai poder contribuir com o que quer que você esteja fazendo. Temos que cuidar de nós mesmos, sim, mas nós temos que buscar o sentido na nossa vida, no que nós possamos levar para o outro. E na hora que você vê o outro beneficiado, o outro se sentindo melhor, aí sim você vai conectar com essa felicidade maior. Porque senão você fica num bem-estar isolado, sendo que o nosso corpo, as células do pâncreas, do fígado, elas estão ali só para servir e contribuir com a outra sem perguntar como é que elas vão se sustentar. Ô, Tadeu, elas são altamente sustentáveis, sem nenhuma preocupação. O fígado faz o papel do fígado, o pâncreas mas faz sozinho não fazem nada, né? E o conjunto ali da obra, né, faz o corpo realmente se realizar. Então, eu acho que é isso que nós estamos tentando descobrir para nos tornarmos realmente plenamente felizes.